Olá a todos, vou fazer um apanhado rápido aqui com o transistor, só um comentário sobre o transistor no quadro aqui, só para vocês saberem o que eu vou fazer. O que será apresentado aqui, irei apresentar depois num gráfico que faz parte do próprio DVD, tá? Mas eu vou apresentar uma aula aqui depois no papel, eu vou fazer um apanhado no papel que vai ficar muito melhor, porque eu vou poder fazer comentários e fazer uns gráficos pequenos e vocês poderão observar com mais nitidez do que apresentando aqui no quadro. Tá? Então o que acontece? Aqui eu tenho transistores bipolares. O que são transistores bipolares? Então, são transistores onde eu posso classificar com 3 eletrodos. E nesse ponto aqui eu tenho o NPN. Por que classifico o NPN? Quando apresenta a seta para fora. Então ele aqui é NPN. E PNP quando você tem a seta para dentro. O que você tem que entender de um transistor é saber que ele possui 3 terminais e cada terminal tem sua classificação, tanto de funcionalidade quanto também para você identificar na hora da aferição. Isso eu irei demonstrar na prova prática e também irei demonstrar no gráfico que eu vou botar no papel. Tá? Aqui eu tenho esse ponto aqui onde não tem nenhuma seta, ele seria o coletor. O que fica atrás dessa barrinha aqui seria a base. Esse aqui seria o emissor, tá? O que tem a seta, e aonde classifica-se que a base seria esse P, tá? Aonde eu tenho N, os dois N aqui, e o P, que seria a base. Então, N, P, N, tá certo? Mas não quer dizer que se você encontra transistores onde a base não tem que estar centralizada. Então eu vou demonstrar isso na prática, onde você pode encontrar bases nas laterais ou no centro. Tá? Mas não classificar aqui, isso vai modificar aqui. Se a base estiver numa das laterais, vai ficar PNN, ou NPP, ou NNP, não vai mudar. Tá? Eu quero só explicar isso. Outro ponto aqui, o PNP, fica a mesma coisa, coletor, emissor e base. Aonde vocês irão entender no gráfico agora, que eu irei mostrar depois no papel, é em relação a saber aonde entra a tensão, o que ocorre com um transistor bipolar, quando é aplicado uma corrente e uma tensão sobre a base e em relação à corrente do coletor. Irei demonstrar também o que ocorre, qual é a necessidade do emissor estar aterrado ou não, tanto PNP como NPN, tá? Irei demonstrar todos esses detalhes na aula desse papel agora, nesses gráficos que irei colocar. E depois, logo após, irei demonstrar graficamente como, vai ser quase a mesma aula aqui, como seria um reconhecimento e medida com o multímetro e depois na prática visual, tá certo? E depois dentro do SkyDrive irei demonstrar alguns projetinhos eletrônicos que poderão você aplicar para testar o transistor, tá certo? Então vamos à próxima aula, que será nos gráficos no papel. Bem, pela característica já sabem que iremos falar sobre transistor, tá? Então dentro da linha aqui já existe um trabalho mais à frente. Esse aqui é o princípio, aonde eu irei iniciar o comentário sobre o transistor na parte quase teórica dele, para vocês interpretarem como é que funciona um transistor. Eu vou comentar sobre o transistor bipolar, mas a característica de trabalho dele é o princípio do trabalho dos outros transistores. Tá ok? Então eu já fiz um gráfico no quadro, agora irei demonstrar esse outro gráfico aqui, e a partir daí vocês poderão ver, através de alguns detalhes, como é que você pode avaliar a medida de um transistor. E depois também irei demonstrar como que é o sentido do percurso da tensão sobre o seu cubo, a corrente elétrica, tá certo? Então vamos iniciar aqui a aula. Esses aqui são os representantes atuais, mas o número de transistores é muito maior do que esse, a gama de transistores que hoje existe no mercado é muito maior do que essa. Mas no princípio, um dos que foi substituindo as válvulas, as antigas válvulas, o tamanho deles era dessa base mais ou menos. Então, em comparação à válvula, isso aqui era uma pulguinha, mas só que ele revolucionou a linha de tecnologia e a linha de eletrônica que você enxerga hoje. Foi a base de um pequeno transistor deles, tá? Claro que temos que respeitar a válvula, porque a válvula foi o princípio, mas devido ao custo, devido à linha de produção, devido ao consumo excessivo, tensões altíssimas, ocupava muito espaço, com certeza o transistor veio para revolucionar. Então, no próximo bloco, irei demonstrar para vocês aqui uns gráficos e a partir daí irei demonstrar para vocês as configurações de como você pode visualizar um transistor bipolar, tá?